Hey, there's a bubble. How do you know? Trust me, call Venet. Buy 50 million in swaps on the MBS. What do we got? Garibaldi 4 triple B. Mark, you sure? Yeah, it's time to call bullshit. Bullshit on what? Every fucking thing. Salve, salve, bitcoinheiros e bitcoinheiras, tudo bem com vocês? Hoje é a gravação do episódio 2 com Augusto Simões sobre o livro dele. Então, e outros temas mais que eu separei aqui sobre filosofia, que ele falou que é filósofo, né? Enfim, é raro a gente conversar com filósofos, geralmente é que nem ilhas de caras, assim, os filósofos. Você sabe que existe, mas você nunca vê um ao vivo. Então, eu pensei em aproveitar um pouco a oportunidade. Cara, deixa eu te perguntar então, começando, antes da gente voltar para as pílulas laranja do livro, na gravação passada você comentou que seu filósofo favorito, o seu tema de estudo foi o Ludwig Wittgenstein. Primeiro, eu acho que eu assassinei o alemão agora, mas enfim. É, é correto eu falar que para ele a nossa interpretação do mundo vai até onde a nossa linguagem é capaz de chegar? Tipo, isso é uma síntese que faz sentido do pensamento dele, até pensando um pouco antes no Bertrand Russell, que é o cara que influencia bastante ele. Essa é a conclusão do Tratados, né? Do Tratados Lógico-Filosóficos, que é o primeiro livro dele. Então, sobre o que nós não podemos falar, nós temos que silenciar. Então, ele achava que as proposições da filosofia e da metafísica eram proposições sem sentido. A linguagem não haveria nenhum problema com ela em descrever o mundo, porque, segundo essa primeira fase do Wittgenstein, a estrutura lógica da linguagem teria mais ou menos a mesma estrutura lógica do mundo, da linguagem ordinária, né? É descrever o mundo, ou seja, as proposições que têm as condições de verdade, de verdade ou falsidade. Então, se eu tento descrever o mundo, elas vão ser verdadeiras ou falsas com base dos fatos, né? Elas descrevem os fatos. Agora, as proposições filosóficas, ou seja, as proposições da lógica, as proposições da matemática, ou da filosofia da matemática, elas são proposições que vão além do que a linguagem pode ter de sentido. Então, elas são proposições que a conclusão do tratado é que a gente tem que silenciar sobre elas. Então, todas as proposições da metafísica, elas vão além daquilo que a linguagem é capaz de dizer. Então, nós temos que silenciar. Então, essa é a conclusão do primeiro Wittgenstein, né? Depois ele muda completamente de ideia e ele regressa a Cambridge e começa a dar aulas de novo, e depois é elaborado as obras que foram compiladas, que é o mais importante do segundo Wittgenstein, é Investigações Filosóficas, que é uma compilação de aulas e reflexões que ele teve depois do primeiro Wittgenstein. Então, mas assim, para entender o primeiro Wittgenstein, como você disse, tem que entender o Bertrand Russell e entender também o Frege, né? Gottlob Frege, que era um filósofo alemão mais focado em lógica. E Mas... não, eu ia pode te falar. perguntar que uma coisa que eu li é que, tipo, muito do pensamento, acho que chama neopositivismo, mas uma vertente nova do positivismo bebe nessa fonte do primeiro Wittgenstein. Isso faz sentido? Sim, mas faz sentido que descrever dessa forma, mas o próprio Wittgenstein ele tinha ódio dos positivistas. Ele, os positivistas na época eram o Círculo de Viena, né? E o Tractatus no Círculo de Viena virou como se fosse uma Bíblia. Então eles liam aquilo como religiosamente, falando, não, o Wittgenstein ele conseguiu encontrar um fundamento para a ciência. Então, eles adoraram o Wittgenstein, só que o Wittgenstein achava que o positivismo não fazia sentido. E então ele desprezava, ele falava, olha, isso que você fala, isso que o positivismo prega não tem sentido e eles deveriam ficar calados, inclusive. Eles têm que parar de fazer o que eles estão fazendo. Inclusive foi o que o próprio Wittgenstein fez, né? Depois que ele escreveu o Tractatus, ele foi morar isolado num fiord norueguês no meio do nada e construindo uma cabana sozinho. Ele achava que a tarefa da filosofia, ele tinha
solucionados todos os problemas da filosofia e não tinha mais nada ao que ser dito. Mas ele gostava, por exemplo, eles gostavam de poesia, mas os positivistas lógicos não gostavam. Então ele tinha ele tinha um pensamento estético, ele tinha referências estéticas. E os positivistas lógicos achavam que aquilo era uma coisa, um passatempo inútil. Só que então tinha esse conflito, sabe? A leitura que os positivistas lógicos faziam no Tractatus, o próprio Wittgenstein não concordava. Mas, assim, muita gente que se diz positivista ou neopositivista tem uma leitura do Tractatus que assim, tenta dizer que é a mesma fonte, ou que dá um fundamento filosófico ao positivismo. Mas eu acho que essa leitura é incorreta. Saquei. E qual é a diferença desse primeiro Wittgenstein, que é o Tratados Lógicos que fala? É, o Tratado É, Lógicos Filosóficos. Qual é a diferença dessa primeira fase do Wittgenstein, que é esse cara que inspira os positivistas, apesar de não gostar dos positivistas, para o segundo Wittgenstein, quando ele volta para Cambridge e começa a lecionar aí onde ele fica e junta esses compilados nas investigações filosóficas? Vou tentar descrever assim bem breve, né? Qual que é a diferença dos dois? Pro primeiro Wittgenstein, a linguagem ela funciona como se fosse uma imagem do mundo. Então tem o que se chama de teoria pictória da linguagem. Uma das inspirações para descrever o Tractatus foi uma vez que ele foi assistir um júri e para mostrar o que era um acidente de carro, né? Então, para mostrar o que tinha acontecido, o advogado tinha montado um cenário com um carrinho, com a pessoa, e ele falou, nossa, é assim que a linguagem funciona. Ela como se fosse uma representação em forma de símbolos da própria realidade. Então, existiria uma semelhança gramatical entre a nossa linguagem e o mundo real, né? O mundo dos fatos. Esse é o primeiro Wittgenstein. E então por isso que as proposições da lógica, as proposições da metafísica não fazem muito sentido, porque elas vão além dessa representação pictória. E as proposições do Tractatus, não sei se você já leu, é um livro muito esquisito, né? Ela é feita em proposições, aí tem numerações, é como se fosse, ela é feita em notação lógica. Então muito da linguagem feita, os conectivos, toda aquela linguagem ele usou toda a notação lógica do Frege. Então é um livro difícil de você entender, porque você tem que saber o que aqueles símbolos significam e entender as referências que ele faz tanto do Bertrand Russell quanto do Frege. Mas, assim, em resumo é isso. E ele chega à conclusão que as próprias proposições do Tractatus não faziam sentido, porque elas não eram proposições da ciência, elas não tentavam descrever o mundo, mas tentavam descrever a própria lógica. E a lógica e a filosofia, elas não têm, elas são tautológicas, né? Elas são verdadeiras independentemente do que aconteça no mundo. Então elas só conseguem mostrar o mundo. Elas são elas têm um caráter filosófico diferente e elas também não têm sentido. E então ele abandona o projeto filosófico. Mas ele continua pensando em lógica. Ele era uma pessoa completamente assim, o estilo de vida dele ele era solitário e ele dizia que ele acordava bem e ia dormir em desespero todos os dias, porque os problemas da lógica sempre ficavam na cabeça dele. Então ele continua refletindo, ele volta para Cambridge. Eles dão um título de doutor lá para ele, fazem uma banca assim, nada a ver, porque ele não teve formação filosófica da história da filosofia. Ele tinha lido o Principia do Bertrand Russell quando ele era muito jovem, e ele ficou obcecado com o Principia do Russell e se correspondia por cartas com Frege. Ele foi admitido em Cambridge, lá no Trinity College, quando ele era muito novo. O Bertrand Russell foi o tutor dele lá, e ele mandava cartas para a irmã do Wittgenstein, falando que a próxima contribuição filosófica vai ser
do irmão dela, vai ser do Ludwig. E lá ele faz parte de um ciclo dos apóstolos, né, do qual fazia parte Keynes e toda a elite intelectual britânica na época. E aí ele é convocado para a Primeira Guerra Mundial, ele escreve tratados nas trincheiras, e ele chega nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, ele escreve essas notações filosóficas, que virou tratados. Ele defende a tese, entre aspas, porque ele diz que a própria banca não entendeu tratados, depois ele falou que ninguém entendeu tratados, e abandona a filosofia. Depois ele regressa a Cambridge, e aí cria-se um mito, né, do Wittgenstein lá em Cambridge. Inclusive, teve uma geração inteira de filósofos que abandonaram a filosofia lá, de pessoas brilhantes, de matemáticos, filósofos que abandonaram, foram viver uma vida simples, assim, sendo carpinteiros, por influência do Wittgenstein. Mas depois ele volta. E quando ele volta, ele começa a dar aulas, e nas discussões, um dos alunos dele, que inclusive é um economista chamado Pierre Sraffa, ele faz algumas perguntas para o Wittgenstein, por exemplo, qual que é o fundamento lógico disso? Aí faz um gesto obsceno. E assim, várias questões começam a inquietar o Wittgenstein. Nossa, isso não tem sentido do tratado. Então, ele começa a elaborar uma série de reflexões, inclusive, isso foi compilado, que depois virou Investigações Filosóficas, mas existem cadernos dos alunos dele, que vieram o caderno azul e o caderno marrom, que é um período intermediário, então são notações, não é um sistema filosófico que ele elaborou, que ele começa a questionar as premissas do Tractatus, e aí ele chega à conclusão de que ele está completamente errado. E aí o segundo Wittgenstein, se fosse para explicar assim, exatamente a teoria pictória da linguagem estava completamente errado, é assim que a linguagem funciona. Mas o sentido das proposições ele se dá em o que ele chama de jogos de linguagem. Então, existem várias formas de você jogar vários jogos de linguagem em determinados contextos. Então, as pessoas, elas atribuem um sentido com base no contexto de diferentes jogos de linguagem. E aí isso gera toda uma reabilitação de alguns problemas da inferência lógica. Isso gera todo um debate que até hoje as pessoas estão tentando entender o que da investigações filosóficas a gente consegue entender melhor o mundo. Assim, pro Bitcoin ou para a vida em geral, eu não vi muita gente falando sobre o Wittgenstein. Só tem o Alan Farrington, que ele tem formação em matemática e ele também estudou Wittgenstein. Ele tem uns artigos interessantes falando que a gente não consegue entender, por exemplo, o conceito de moeda sem entender o uso que as pessoas fazem do conceito de moeda utilizando o conceito de jogos de linguagem do Wittgenstein. Então, toda essa discussão sobre o Bitcoin não é moeda, então, logo, ele não deve funcionar, isso daí seria um pecado, né? Um erro filosófico, porque você tem um agulhão semântico, você acredita que, por aquilo não fazer parte de um conceito ideal de moeda, a prática das pessoas utilizando o Bitcoin como moeda, ela não faria sentido, quando, na verdade, você que está preso a uma teoria semântica da moeda. Então, como se o uso da linguagem se dá na prática da linguagem, e o sentido da linguagem se dá na prática da linguagem. Então, o próprio Bitcoin pode ser visto como um tipo de jogo de linguagem, nesse sentido wittgensteiniano. E por isso que eu acho que assim, não faz muito sentido ficar perguntando se o Bitcoin é moeda ou não, no sentido, numa discussão teórica, sabe? Porque ele é irrelevante as pessoas... o sentido do dinheiro se dá na prática do dinheiro, então... Se as pessoas usam ou não como moeda, isso tanto faz. Se as pessoas
tem esse conceito Bitcoin, estou usando enquanto dinheiro, isso daí não é relevante filosoficamente. Cara, eu não podia concordar mais. Eu sempre achei bem tonta essa discussão de se, ah, o Bitcoin é moeda, o Bitcoin não é moeda. Tipo, colocamos uma definição numa caixinha e se não se encaixar perfeitamente nessa caixinha, não gostamos mais e desprezamos a realidade porque ela não tem relação com o modelo teórico que a gente estruturou na nossa cabeça. Tipo, não podia concordar mais, assim. Assim, as maiores confusões em torno do conceito de moeda e Bitcoin se dão no âmbito da regulação, né? Porque aí sim pode ter uma relevância. Porque se você caracteriza juridicamente o Bitcoin enquanto moeda, isso tem várias implicações para o sistema monetário de certo país, né? Então, muitas pessoas não entendem o que significa, por exemplo, curso forçado ou o que os americanos chamam de legal tender, né? Então, essa classificação Bitcoin é ou não moeda, ela vai ter relevância num debate jurídico, mas não no debate filosófico em si, o que é moeda, como se existisse uma moedidade, sabe, uma essência monetária nas coisas, e aí essa é uma forma completamente errada de pensar, né? Eu acho que, sim, a visão do Saifedean e de outras pessoas que estudam Bitcoin é enxergar o fenômeno monetário, os bens monetários como uma tecnologia, né? Então é muito mais importante você se perguntar qual função aquilo está tendo para as pessoas do que perguntar em abstrato, isso é ou não moeda, o Bitcoin não é moeda. Cara, antes de entrar agora só especificamente no Bitcoin, eu tinha separado uma dúvida pensando no pensamento do Wittgenstein, que assim, Ah, sim. não tenho uma Uhum. opinião muito clara, mas queria ouvir o que você tem a falar sobre o assunto. Que é assim, para o Wittgenstein, a linguagem possui uma função que corresponde e está presente também dentro de um contexto social. E nesse ponto de Uhum. vista, como funciona a questão de imposição da linguagem tida como neutra por parte de uma minoria? Como isso afeta a nossa vida social, sabe? Um pequeno grupo tentando determinar como todo o resto tem que se comportar nessa questão da linguagem. Isso eu consigo Uhum. traçar paralelos com alguma coisa que o Wittgenstein pensa? Olha, o que eu consigo pensar, um dos temas assim, existem vários temas de investigações filosóficas. Um dos temas, tem um tema o que é seguir regras, que é um tema importante, principalmente para a filosofia do direito e também para a lógica. E um outro tema importante é a questão da linguagem privada. E o que ele quer dizer, ou da impossibilidade da linguagem privada. Porque a linguagem, uma das conclusões de investigações filosóficas é que a linguagem, você não consegue jogar um jogo de linguagem sozinho. O sentido da linguagem se dá nas regras linguísticas que aquela pessoa está jogando, aqueles interlocutores estão jogando. Então, eu só consigo entender, por exemplo, o movimento do xadrez se a pessoa sabe que ela está jogando um jogo de xadrez. Uma pergunta filosófica que ele se faz é se um gato ele tem um jogo de xadrez montado, o gato vai lá e coloca a pata e empurra o peão, ele jogou ou não o jogo? E qual que é a diferença de um gato esbarrar, empurrar o peão ou alguém ir lá e jogar e colocar o peão da forma jogando com outra pessoa? Ah, ele faz assim, é um livro, eu recomendo que as pessoas leiam, porque é um livro curioso que ele vai colocando vários problemas e ele é um pouco como os primeiros livros de filosofia. Ele não gostava de história da filosofia, ele não estudou Descartes, ele não teve uma formação de história da filosofia, mas ele é muito parece os diálogos platônicos e socráticos que terminam em aporias, né? Então você fica assim, nossa, mas ele coloca um problema e não dá fala, "Ó, essa é a conclusão que você deve chegar sobre isso." Então um dos problemas é essa questão da linguagem privada. Mas o que os intérpretes dizem, e que eu concordo que é uma leitura correta, é que não pode haver uma linguagem privada. Se eu digo, olha, enquanto pode ter uma linguagem criptográfica, mas para a própria linguagem criptográfica fazer sentido,
É necessário que alguém consiga decodificar os sinais, né? Os sinais que são usados. Então, essa questão de uma minoria querer impor a, uma linguagem à maioria, assim, depende, eu acredito que você esteja se referindo à questão de pronomes e à questão dessa linguagem neutra que querem dizer que é uma forma mais inclusiva de se dar, se, se, de se conversar com alguém. É isso que você está se referindo? É isso, mas também numa visão que, sei lá, a imposição de uma linguagem é uma imposição de visão de mundo, né? Então você querer Uhum, impor uma linguagem para outra pessoa é uma forma de colonização do imaginário, no meu ponto de uhum. vista. Então, não sei, eu fico meio. Mas o que seria impor uma linguagem O que, para se- você? o que seria o quê? O Desculpa? que, o que é o que é impor uma linguagem a alguém? Bom, eu acho que não precisa necessariamente ser com regras estatais, assim, ou seja, tipo, com certeza Uhum, quando começa a acontecer, tipo, no Canadá e etc., que foi o que fez uhum, surgir o Jordan Peterson, etc., de querer uhum, impor uma uhum, maneira de linguagem é já o extremo. uhum. Mas, Entendi. não sei, mesmo você pensar, sei lá, as pessoas de 20 anos quererem cancelar o taxista de 50, 60 anos porque ele não tá atualizado com o que a pessoal na faculdade está querendo mudar na linguagem do mundo, acreditando que ao mudar a língua você muda as pessoas e muda o ser humano, e Uhum, tipo, cancelar uhum, esse cara, pra mim isso é uma tentativa de imposição e é uma maneira de autoritarismo, assim. Tipo, pode não ser via aham, estatal, mas é uma questão de falar, eu sou melhor que você, o que eu penso é melhor que o que você pensa, ou você me obedece ou você vai sofrer consequências. Ou seja, é uma uhum. tentativa de colonização do imaginário do outro. Entendi. É, é, eu concordo, mas a questão da linguagem e da política na linguagem, ela, quem melhor abordou isso, na minha opinião, é um escritor americano chamado David Foster Wallace. E ele adorava Wittgenstein também. E ele tem um texto chamado Autoridade e Uso do Inglês Americano, que ele começa a ver como que a lexicografia americana, ou seja, os dicionários, eles começam tem uma briga política enorme em como você cria as gramáticas ou você cria os dicionários, né? Então, existem dicionários conservadores, existem dicionários liberais. Existem dicionários que querem pôr uma norma culta, e existem dicionários que dizem que, na verdade, eu tenho que ver como as pessoas estão usando os conceitos. Então, esse negócio não é novo, sabe? Não é uma... a questão do... Porque a linguagem, ela é uma forma de você diferenciar grupos, né? Se você usa determinado termo, é uma forma de você se apresentar na sociedade. É muito fácil, assim, você tirar conclusões de alguém pela forma como ela se comunica. Então, esse é um texto fantástico, recomendo que as pessoas leiam. E ele aborda essas questões dentro da política americana, de como a linguagem estava ficando cada vez mais politizada. E a conclusão que ele chega, que eu acho correta, é que assim esse tipo de autoritarismo na linguagem ele é uma forma de você marcar uma adesão ou não a um certo determinado uma certa ideologia, né? Então, quando alguém fala que você tem que usar determinada linguagem de certa forma, você está querendo sinalizar que você tem que, é o que você disse, você tem que usar como eu descrevo a realidade, né? Das conclusões de investigações filosóficas também é que uma linguagem é uma forma de vida, né? Uma das frases famosas dele, do Wittgenstein, é que se um leão pudesse falar, nós provavelmente não entenderíamos, porque a forma de vida do leão é tão diferente da nossa que,
que ele ia ter referências do mundo dele que não iam se conectar com o nosso. Então, a linguagem, por exemplo, na União Soviética, ela era uma linguagem altamente politizada também. Você era punido por não usar os determinados conceitos de forma certa ou errada. Então, essa briga linguística que a gente vê hoje em dia, ela é sim sintoma de uma sociedade que está se fragmentando. E ela não deve ser vista como uma agenda ingênua, né? Ela é uma técnica de você arregimentar ou de você punir dissidentes políticos porque eles se comunicam de uma forma diferente. E a conclusão que, assim, todo regime autoritário, no final, ele vai tentar controlar coisas que são, na verdade, incontroláveis, porque são coisas que, assim, são aspectos sociais que vêm da ação humana, que é a linguagem, o dinheiro e o próprio direito, né? Então, são aspectos da sociedade que eles não podem ser centralizados. Então, toda tentativa de centralização da moeda, da linguagem e do direito, ela é fadada ao fracasso. Então, isso é um sintoma de um autoritarismo, sim, na sociedade, querer dizer que existe uma forma correta de se comunicar ou de pensar. Eu consigo pensar, por exemplo, nos processos históricos da formação da Espanha e da formação da Itália, por exemplo, e acho que na França deve ter acontecido a mesma coisa, que não existia uma língua espanhola e Madrid que impôs ao resto dos reinos conquistados qual seria a língua espanhola. O mesmo no caso da Itália, tanto é que você vai indo mais para o sul da Itália, o dialeto que eles falam é muito diferente do que o italiano de Milão, que é o que virou, entre aspas, o italiano correto, assim. Então, tipo, essa coisa de impor a sua língua para dominar a população e as pessoas pensarem como você pensa, assim, com certeza não é novo na história, né? Com certeza isso rola desde sempre. Sim, e o próprio alemão, o alemão que, assim, esses países que se unificaram tardiamente, Alemanha, Itália é muito marcado, que é assim, um alemão que a gente aprende na escola, é um alemão artificial, né? Ela vira como se fosse um apanhado muito do Goethe, né? Mas você tem vários dialetos ainda. E tanto é que, assim, quando a Europa era mais descentralizada, né? Quando não era o Estado-nação como a gente viu depois de Westfália, a gente tinha mais diversidade linguística, né? Então, as coisas se relacionam. A unificação linguística e a unificação política de um lugar, elas geralmente caminham juntas, e você consegue ver o artificialismo de certas formações políticas quando você vê que as pessoas se comunicam de forma diferente. Existe uma linguagem oficial, existe uma linguagem do mundo, né, da vida prática, né? Mas isso também, assim, o latim, durante muito tempo na Europa, era uma linguagem dos eruditos, e as línguas vulgares que as línguas que nós falamos agora, o próprio português, né? Então, é uma questão que sempre existiu. A própria linguagem jurídica, por exemplo, eu acredito que é uma forma de você gerar e isso é aproveitado pelos juristas como uma forma de afastar as pessoas de questões políticas importantes que não deveriam ser afastados, né? Então, você cria um manto de uma tecnicidade jurídica, quando, na verdade, aquilo, assim, de uma forma Wittgensteiniana, isso é uma forma de você criar uma ilusão de que existe algo, uma metafísica por trás dos debates jurídicos. E o próprio positivismo é culpado disso, eu acredito. Então, você afasta, você fala, não, isso é com o jurista, isso é com só o ministro do STF, versado em latim, jurisprudência. A pessoa, ela nem sabe, nossa, como eu vou argumentar com um grande ministro, sendo que, na verdade, ele está debatendo a moralidade política, e a moralidade política também se dá na percepção moral das pessoas. Olha, está errado você me censurar, você pode usar o argumento que for, pode falar em latim, você pode citar doutrina, jurisprudência, alemã, francesa, mas está errado.
Então, isso é usado hoje em dia também, assim, no Brasil eu vejo essa questão da linguagem jurídica como uma forma de afastar muita gente de um debate que, na verdade, deveria ser mais aberto. Os próprios juristas, eles falam, não, é com advogado, é com juiz, você nem sabe se comunicar juridicamente, então você tem que estar afastado disso. O mundo é composto de gatekeepers, no fundo, né? Tipo, você tá falando de jurista, mas eu consigo pensar assim. Acho que quase toda profissão tem jargões que são pessoas querendo falar mais sofisticado para transformar uma coisa num verniz de autoridade maior e que a linguagem poderia sim estar sendo simplificada. Tipo, eu consigo pensar no meu caso, Uhum, na geologia. Na geologia, o pessoal, quando você entra lá, já começa a ser doutrinado. Não é pedra, é rocha. E, velho, o que que muda se chamar uhum, de pedra? Eu chamo de pedra o tempo inteiro, mas é só pra uhum. falar, ai, essa é a linguagem inculta, informal, chamar de pedra. A Aham, gente chama de uma aham, rocha vulcânica, uma rocha sedimentar, uma rocha metamórfica. Tá, mas é uma pedra também, sabe? Não tem porquê uhum, você... uhum. Enfim, vamos entrar no Bitcoin que daqui a pouco o pessoal vai começar a reclamar de só ficar falando de... Eu adoro esses temas, então, tipo, pra mim é muito bom conversar com gente que curta também e consiga me ensinar coisas e me esclarecer pontos, mas, querendo Eu, ou não, é um podcast de Bitcoin também, né? Então, Só para concluir, eu queria recomendar um livro que chama O Fetichismo do Conceito, que é do Luiz de Guzmão, que fala sobre essa questão da tecnicidade conceitual nas ciências humanas. Então, como sociólogos, eles criam conceitos novos também, que, na verdade, com a linguagem comum, você conseguiria descrever perfeitamente um fenômeno social, mas assim, não, isso daí é segundo o conceito de Weber, é isso, isso, isso. Então, fica a dica aí para quem quiser quem se interessar pelo assunto. bom, eu vou me esforçar para sair desse tema porque eu gostaria de continuar Tá nele. bom. Mas então vamos lá, ó. Uma pílula laranja que você soltou no dia 14 de julho de 2022. O Bitcoin é muito robusto, mas para sobreviver precisa que nós sempre mantenhamos boas práticas e a principal delas é a autocustódia. Sem isso, ele Uhum, fica muito vulnerável à supressão de preço, porque haverá muito mais Bitcoin no papel do que Bitcoin de verdade. Isso é básico, mas poucas uhum, pessoas fazem. E aí eu quero complementar que uhum, assim, essa é a minha maior preocupação e embasa minhas teses mais bearish para o Bitcoin, assim, essa questão de tanto ser cooptado porque ninguém está fazendo autocustódia, quanto o fato de, sei lá, reservas fracionárias, o fato de, não sei, no fundo é tipo, a falta de boas práticas no uso do Bitcoin é o que é o maior risco ao Bitcoin. Você concorda com isso? uhum. Eu concordo, eu concordo. E, assim, se tem. Cada um. Assim, o ecossistema do Bitcoin tem uma divisão de tarefas que é super, super legal, é importante, né? Os mineradores têm sua função, é, os devs têm uma função super importante de manter, de fazer a revisão do código, e, e assim, tem as pessoas que divulgam o que é o Bitcoin, como, assim, da forma da teoria filosófica, monetária, social por trás, como o Saifedean, e, e assim, tem os divulgadores, assim, nós que falamos nas redes sociais, se a gente tem algum papel, assim, é para alertar as pessoas do que é o Bitcoin e quais seriam essas boas práticas, né? A autocustódia, eu acho que, assim, é a principal dela, para assim, se a gente quiser divulgar o Bitcoin, não existe Bitcoin se você não tiver um bom manejo das suas chaves privadas, né? Porque gera todo o problema que a gente viu no ouro, né? A autocustódia do Bitcoin, ela é fácil, mas ela exige um empenho, né, e uma responsabilidade pessoal. Você não pode ser preguiçoso e nem ter medo nessa hora. Então, é algo que ela tem que ser incentivado e tem que ser, se os divulgadores do Bitcoin têm algo a contribuir, alguém que não esteja fazendo, que não seja um minerador, não esteja ou revendo código como um dev, falar, olha, o Bitcoin ele tem que ser not your keys, not your coins, né? E
Assim, o que a gente vê, pelo menos nos números, né, que muita gente acaba comprando, acha que tem Bitcoin e deixa na exchange, né? E uma das outras pílulas que eu tenho é que se todo mundo for sacar seus Bitcoins, não vai ter Bitcoin para todo mundo. Então, eu acho que, eu não diria que eles fazem reserva fracionada, porque existe um termo técnico de reserva fracionada em relação ao sistema financeiro, porque você vai emprestando muito. Não sei se as exchanges todas fazem isso, mas que eles vendem Bitcoin, que eles só mantêm no registro deles e não tem Bitcoin suficiente, a gente só vai ver isso quando todo mundo sacar seus Bitcoins e a liquidez nas exchanges evaporar. É só assim que você vê, sabe? É só colocando à prova. Inclusive, antigamente, eu acho que ainda existe, né, o Proof of Keys, né, o dia 3 de janeiro, que você é um dia que eu acho que tem que ser incentivado, e você sempre fazer um teste, né? Você sacar seus bitcoins, não deixar nada na exchange, ou ser um dia de mobilização mundial para todo mundo envolvido no Bitcoin sacar seus bitcoins e fazer autocustódia. E eu acho um grande, assim, eu acredito que isso, se manter essa cultura, o Bitcoin ele vai ser robusto e vai atingir o fim que ele se propõe. E, mas isso deve ser incentivado, sim, porque muita gente não entende, né, o risco e também o risco para o próprio Bitcoin, porque se você compra o Bitcoin e deixa na exchange, você aumenta a oferta do Bitcoin. Pelo contrário, ele deixa de ser escasso, né, porque você tem Bitcoins de mentira circulando, é o que aconteceu com o ouro, né, você tem muito papel de ouro circulando e pouco ouro físico. E adicionalmente a isso, então, se eu te perguntar, você estudou a respeito do FedMints? Porque eu só ouvi por cima, eu não me debrucei, mas várias pessoas que se debruçam acham que isso é uma solução de escalar a custódia para muito mais pessoas que não precisam fazer a própria custódia, mas no entanto, essa custódia está fora das exchanges. Por outro lado, Uhum, conversando com o Breno no sessão de Hopium que eu gravei essa semana, ele falou uma coisa que eu não tinha me atentado e poucas pessoas falaram já, que é o seguinte: você tendo esse FedMint, você pode usar o FedMint mesmo para emitir mais tokens e criar uma. Beleza, o termo técnico talvez não seja reserva fracionária, mas para você diluir os bitcoins que estão lá dentro e talvez se todo mundo quisesse sacar o bitcoin do FedMint, podia acontecer a mesma coisa. E o que mantém a estabilidade do FedMint seria a confiança nas pessoas que administram a chave e os, uhum. entre aspas, bancos comunitários, ou acho que é um bom termo para usar. Ele chama de guardiões, né? Que são as pessoas que vão manter as federações. Isso. Como você enxerga o FedMints como um todo? Eu acho um projeto super interessante. Eu fui numa palestra do Obi e converso num grupo que ele tem. Inclusive, eu fui tirar algumas dúvidas com ele, que eu tinha essa dúvida se todos os e-tokens que são gerados pelas Xiaomi Mints, se elas seriam 100% lastreadas ou não. Porque existem, assim, num dos artigos do Nick Szabo, ele fala que uma das soluções para fazer a escalabilidade do Bitcoin era justamente utilizar essas blind signatures do David Chaum. Então, ele já ali, bem antes até antes da Lightning Network, ele falava que seria uma forma de você fazer a escalabilidade do Bitcoin. E o Ralph Finney, e é o que é o mais citado por quem desenvolveu o FedMint, pelo Obi, ele fala sobre bancos do Bitcoin, né, que ele poderia existir e seria necessário esse serviço de custódia do Bitcoin em forma de bancos, que aí existiria uma livre concorrência dos próprios bancos emitindo esses e-tokens, que na verdade seriam formas digitais das notas bancárias, né? E então, o que vai haver? O Breno está certo, você vai ter que confiar, vai ter um nível de confiança nas federações. Uma, uma, um e-cash emitido por um FedMint, ele não garante que seja 100% lastreado no Bitcoin.
Então, ele pode existir caches que não sejam, que tenham um lastro menor. Então, isso é um problema, mas como vai ser um sistema aberto e vão existir várias federações, ele teoricamente vai ser um sistema que vai se autocorrigir, porque as pessoas mais confiáveis ou aquelas federações mais confiáveis vão ser as que vão prosperar e se algum guardião, alguns guardiões forem não confiáveis, eles não vão prosperar, assim como existia num sistema bancário aberto, né? Então, não se garante. E assim, uma coisa que o FedMint pressupõe é que isso inicialmente seja uma atividade não lucrativa, né? Então, o guardião, ele vai ser uma pessoa conhecida e confiável na sociedade, mas ele não vê isso como inicialmente uma atividade lucrativa. Mas isso não impede, como é um protocolo de código aberto, não impede que existam federações no futuro que existe tipo de cobrar taxas e uma atividade que gere lucro. Então, é algo assim, é um projeto que eu acho super interessante. Ele tem essas premissas de você não fazer, assim, ele fica no meio termo entre uma exchange centralizada e a autocustódia. Assim, o padrão ouro do bitcoinheiro, de quem, assim, tem um conhecimento técnico, estudou, é fazer autocustódia, é incentivar a autocustódia. Mas, realisticamente, você conhece muitas pessoas que confiam em você e, e gostariam de deixar os bitcoins não gostaria que você tomasse conta de certa forma dos bitcoins delas. Então o protocolo do FedMint seria algo para gerar uma, uma disseminação do Bitcoin sem que todo mundo fizesse sua autocustódia, que eu acho um projeto assim promissor. Eu vejo com bons olhos, sim. Boa, eu também vejo com bons olhos, mas assim, é aquela história, né? Don't trust, verify. Eu quero ver acontecendo para ter opinião mais forte a respeito. É, assim, a prova do pudim é comê-lo, né? Então, eu só vendo na prática mesmo. Eu gosto da tentativa de solução. Ele, ele lida com essa questão da confiança, né? E assim, um dos lemas do Bitcoin é Don't Trust, Verify. Mas se você olhar realisticamente, é difícil você viver sem confiar em ninguém. Porque até um cypherpunk solitário e bitcoinheiro que mora sozinho, ele vai, por exemplo, um dia precisar de alguém, vai que ele pensa na sucessão dele, ele vai ter alguém que ele confia, se a mulher ou um parente que vai recuperar essa chave se um dia ele morrer, a não ser que ele queira morrer e doar para a comunidade inteira. Então, existe sempre um elemento de confiança em jogo na custódia. Assim, se você faz que não seja sua própria, né? Se você faz sua autocustódia, você vai pensar, e meus filhos, e meus parentes? Vão ter algumas pessoas que você vai confiar para recuperar suas chaves privadas. E então esse não é um terceiro de confiança, eles chamam de segundo de confiança, né? Então isso daí eu acho que o objetivo é gerar uma implosão e uma descentralização das exchanges, né? Não é para mudar quem faz autocustódia, é para mudar as exchanges, porque as exchanges ficaram muito centralizadas. E como roda num protocolo, você não tem uma custódia centralizada, porque alguém na exchange vai ter a chave privada daquele endereço. Essas federações, podem ser multisig, então você não tem personalidade jurídica, é uma forma muito mais antifrágil de você gerar uma custódia maior entre as pessoas. Outra questão interessante é ver qual o tamanho ótimo de uma federação, né? Quantas pessoas podem estar numa federação? É uma resposta que eles não dão muito claramente também. Qual que seriam 10 mil pessoas, 100 mil pessoas? Eu acredito que eles imaginam algo como se fosse aquele número de Dunbar que você citou na nossa última conversa. Então, seriam umas 200 pessoas que se conheçam, que a gente não conhece muito bem mais que 200 pessoas na nossa vida. Então, as federações teriam esse limite de pessoas que você confia mesmo, sabe? Então,
não seria uma empresa, porque a própria marca, a marca tradicional de uma corporação, ela é uma forma de você gerar uma confiança artificial. Então, eu confio na marca. Por exemplo, quando você compra uma Coca-Cola, você confia na marca que vai ter aquele sabor, ou que vai ter uma certa qualidade no produto. E assim, as marcas funcionam para as exchanges também. Por exemplo, se começa a falar a Coinbase, a Kraken, ou as Foxbit no Brasil, o Alltime, estou citando aleatoriamente, né? Você gera, as pessoas falam, olha, eu comprei com eles, eles são bons, ou eles não são bons, eles me passaram a perna. Então, por isso que uma marca, ela está sempre preocupada com a reputação dela, que é uma forma de gerar uma confiança até que não exista mais. Então, qualquer tipo de rumor contra a marca é visto com maus olhos dentro de uma corporação. Então, se as pessoas confiam em uma marca, ou numa exchange, e essa exchange tem muito incentivo, muito incentivo em vender Bitcoin que não existe, por que a gente não traz uma confiança para pessoas mais próximas? Então, um tio, um parente, um colega de trabalho, que você que ele é uma das pessoas que vai assinar uma chave privada de uma federação. Então, é uma segundo de confiança, não é uma marca, não é uma corporação, mas é um parente, um amigo, um vizinho. Muita gente eu conheço faz a custódia dos bitcoins para sua família. Por que não trazer um protocolo que ajude nessa forma de custódia? Perfeito, perfeito. Cara, deixa eu mudar de tema agora que a gente ainda tem bastante pauta aqui para cobrir. Bitcoin como um organismo vivo que se alimenta de energia. Em 2 de março desse ano, 2022, você tweetou: quer saber se a pessoa entendeu o Bitcoin? Faça uma simples pergunta a ela. Qual a sua opinião sobre o consumo energético necessário para realizar a prova de trabalho do Bitcoin? Aí, pegando um outro tweet de janeiro de 2021, de 6 de janeiro, você comentou que Bitcoin é um organismo vivo que se alimenta de caos e de energia. A parte da energia eu acho que, não sei, já está um pouco estabelecida. A maioria das pessoas já entende, pelo menos quem escuta o meu podcast, né, já está da toca do coelho para entender a questão energética relativamente bem, visto que eu falo bastante do tema. Mas por que Uhum. caos? O que você quis dizer com essa parte do caos? O caos, nessa pílula, ele está vinculado tanto à ação humana, né, que eu acho que a ação humana ela é caótica. Então, o Bitcoin, ele organiza o caos dos valores subjetivos. Então, ele pega a entropia e gera uma ordem, que é a ordem dos blocos. Então, existe um caos. O próprio livro, o book de bids e asks, né, de ofertas e, 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 e compras de Bitcoin, ele é caótico, né? E do caos para você gerar a entropia das chaves privadas, né? Você tem que gerar um número tão difícil de encontrar e que isso depois gera um endereço único e gera um endereço que é possível de encontrar. Ele pega o caos para gerar uma entropia da chave privada e desse caos, com base em criptografia, ele gera uma ordem. Então, ele se alimenta desse caos, do caos numérico e do caos das ações humanas. Ele é um... E ele, assim, o próprio Ralph Merkle achava que ele é um tipo de organismo vivo que vive na internet. E agora até além da internet, né? Então, ele é como se, é um protocolo, é um software que ele está se alimentando disso. Ele pega os incentivos caóticos dos seres humanos e ele gera uma ordem nisso. E foi esse tipo de reflexão que eu estava tendo quando eu escrevi essa pílula. Perfeito, cara, porque é muito bom que você falou essa parte da internet, porque o próximo tweet que eu separei é um de maio de 2020, que é justamente esse o tema, que é: o Bitcoin é um ser vivo cujo habitat é a internet. Ele se alimenta de Uhum, energia e se reproduz a cada 10 minutos. Ele está em todos os lugares e em lugar nenhum. Enquanto isso, vai crescendo, absorvendo o valor de tudo que cruza seu caminho, quase como um monstro. E aí o que eu vou te perguntar é assim: eu acho que essa definição, junto com a definição do Saylor,
são duas das melhores analogias barra metáforas que eu já vi sobre o Bitcoin. Sabe, aquela que o Bitcoin é servir a deusa da sabedoria e da verdade, Cyber Hornets, etc. Uhum, E essa sua uhum. definição também. Daí a pergunta que eu tenho para você é, fora essas duas, você tem alguma outra desse tipo de definição que quando você escuta você pensa, caralho, essa pessoa conseguiu colocar o dedo na ferida, ela conseguiu definir muito bem. Olha, eu gosto muito de várias metáforas do Sailor. Uma, uma que as pessoas não gostam, eu já vi muita crítica, mas eu acho muito boa, é da bateria também, né? Eu acho Que o Bitcoin é maravilhosa. uma... Eu sou Eu acho suspeito muito para boa, as falar. pessoas... Ela é uma bateria, assim, se você for no conceito de dinheiro, e na forma como a teoria austríaca entende o dinheiro, principalmente Mises, o dinheiro, ele é o bem mais vendável, né? Ele é o bem mais vendável para você transportar valor no espaço e no tempo. E por que que eu preciso do bem mais vendável, né? Que é o conceito de salabilidade. Porque eu não sei o futuro ele é incerto. Então eu preciso de um bem que ele seja vendável, ele tenha uma alta salabilidade, seja fácil de vender. E porque se eu tiver todo o meu patrimônio ou investido ou bens de consumo, eu não consigo lidar com o imprevisível do mundo, né? Com o caos do mundo. Então, o dinheiro ele serve para isso. Ele é uma reserva de valor que eu consigo trocar por outros bens rapidamente e facilmente, ou sem custo, sem muito custo, né? E como que a bateria se encaixa nisso? A bateria é uma reserva de energia que eu posso gastar quando eu precisar. E o Bitcoin, como ele tem uma escassez, uma alta taxa de escassez, eu sei que ele não vai ser diluído no tempo, como as moedas fiduciárias. Eu armazeno, eu tenho um tipo de, eu consigo armazenar a energia monetária. E o que que você faz com uma energia monetária armazenada quando você gasta? Você troca em forma de bem ou serviço. E para você criar um bem e serviço, você precisa de energia. Então é como se fosse uma bateria mesmo, faz todo sentido a metáfora, porque para você trocar por um bem e serviço, aquele bem ou serviço foi gasta energia humana ou energia em watts para ser criado. Então ele funciona perfeitamente como uma bateria, porque o dinheiro é uma bateria. Por que que você precisa de uma bateria? Porque você precisa armazenar energia. Se eu tento ligar um aparelho e ele não tem bateria, ele não vai funcionar. Se eu preciso colocar para funcionar minha energia monetária e eu tenho um dinheiro que ele, a metáfora do Sailor, que ele leak, né, ele vaza, que são as moedas fiduciárias, e ele vaza, mas ele também é apropriado pelos cantilionários e pelo governo. Eu não tenho energia monetária. Então, para mim, é outra metáfora que faz completamente sentido de você ver o funcionamento do Bitcoin. Ele é um organismo vivo, que é uma boa metáfora, mas também é uma bateria. O que eu sinto que o pessoal sempre confunde nessas discussões é muito mais a semântica, né? É tipo a diferença entre usar um termo da maneira literal no dicionário e essa visão mais analogia, Uhum, metáfora. E aí tem muito, sei lá, querendo ou não, a maioria da conversa é feita no Twitter que tem poucos caracteres e que você realmente uhum, não tem um contexto do que e como outra pessoa está querendo dizer. Então acho que tem muito é, ruído de informação aí, porque assim, concordo inteiramente no fato do Bitcoin ser uma bateria. Ao mesmo tempo é óbvio que ele não é uma bateria que você vai dar é, choque nas pessoas colocando ele num aham, taser, sabe? Tipo, aham, acho que não são aham, excludentes uma da outra, sabe? sim. E assim, o Sailor, ele ganhou uma projeção tão grande na, na, na comunidade, né, entre os bitcoinheiros, e depois virou legal você falar mal dele depois. É como se assim, sabe, mate os seus heróis. Então vem, na verdade ele fala que é bateria, mas não é uma bateria. É óbvio, é como se fala, é óbvio que não é uma bateria. Ele não falou que era uma bateria no sentido literal. Não é o dinheiro no sentido literal, não é um jogo no sentido literal, mas quem não vê esse. Porque assim, o que é o Bitcoin? Ele é uma programação, não tem uma. Assim, o Bitcoin para o Bitcoin, ele não é nada, né? Ele é uma linguagem.
eles são bits, né? Eles são bits e bytes. Ele é uma linguagem de computador, mas assim, como que você vai entender isso? Como você vai entender a realidade que ele criou? Como você vai entender a interação que ele criou? O próprio Satoshi Nakamoto, ele teve que escrever, mas ele também teve que se expressar de certa forma. Ele usou o termo cache, né? Peer-to-peer cache system. Então, até o Satoshi usou metáfora. Então, assim, a gente tem que ter uma licença poética e tem que ver realmente o que a pessoa quis dizer quando ela empregou aquele termo. Não simplesmente falar, não, isso não faz nenhum sentido. E, assim, tem metáforas que fazem sentido, tem metáforas que não fazem. Você comparar o Bitcoin com uma bateria, eu acho que faz todo sentido. Assim. Porque é assim que eu uso e assim como muita gente usa. Sim. Para mim, o que acontece é que a gente tem muito programador na nossa bolha, por motivos óbvios, né? De ainda estar no começo da fase de adoção, então o Bitcoin seleciona essas pessoas, mas querendo ou não, o programador tem um treinamento para ser extremamente literal com os conceitos, né? Você não pode ter uma Uhum. linguagem figurada para programar, você precisa ser literal e estruturado. Então eu sinto que esse Uhum. viés entra nesse tipo de crítica também. É assim. Para você ser um bom programador, você tem que levar a sério, você tem que ser muito técnico, né? Então faz sentido que eles torçam o nariz se você usa uma metáfora ou fala de uma forma mais poética. Mas o Bitcoin, ele precisa também, assim, de quem tenta explicar o Bitcoin, não em termos de programação, e ele precisa de uma integridade de valores, né? Porque o seu nó, o nó que você roda, ele precisa ser um nó íntegro. Então, um dev mal intencionado, ele pode criar uma atualização que não seja uma boa atualização. E quem vai dizer que uma boa atualização é um debate de valores, né? Quais são os core values? Para que existe isso daqui? Agora eu venho algum dev e fala, nossa, eu tenho uma ideia brilhante, vai fazer isso, 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 vou criar uma funcionalidade nova. Quem vai dizer assim, é o consenso. Então, eu preciso de um consenso. E o consenso se dá pela ideia, pela livre ideia de circulação de ideias. Então, a gente precisa das metáforas, infelizmente. Bom, mudando de tema agora, só por conta de querer, tipo, te liberar sem te pegar 10 horas do seu dia, é Bitcoin e poupança. Em outubro de Uhum. 2021, você postou Bitcoin igual a poupança, para guardar sua riqueza no longo prazo. Real igual a conta corrente. Para gastar, necessária só quando o padrão Bitcoin ainda não chegou. Não é tão difícil de entender. Primeiro, concordo totalmente. Segundo, um outro tweet de novembro de 2021. Você não precisa de um portfólio balanceado. Você precisa poupar em moeda forte. E aí eu te pergunto, por que é tão difícil entender isso? A gente perdeu o significado de reserva de valor e poupança ao longo do tempo? Perdeu completamente. E foi algo criado pelo padrão fiduciário, porque ninguém acredita mais que o dinheiro ele é uma reserva de valor. Você não pensa em manter R$ 10, sei lá, o seu patrimônio e passar assim, viver 10 anos com aquilo que você acumulou e simplesmente armazenou em dinheiro. Então, quanto mais autoritária é uma sociedade, mais ela tenta dizer que o dinheiro é só unidade de conta e meio de troca. Ela apaga a ideia de reserva de valor. E isso, o exemplo mais, assim, a conclusão mais radical disso são as CBDCs, né, que você não tem nem vestígio de uma poupança. Mas o efeito mais nefasto disso é criar uma simetria de risco na sociedade. E se você apaga o conceito de poupança, você não, você incentiva as pessoas a serem imprudentes. Então, se eu não tenho uma poupança, como que eu vou armazenar o valor? Eu preciso investir. E só deve investir quem quer assumir risco ou quem tem uma especialidade nisso. Só investidores têm que investir, ou empreendedores têm que captar capital. A poupança, ela serve para a pessoa que, se você é médico, pratique uma boa medicina e poupe em moeda forte.
você vai fazer um bem para a sociedade enorme sendo um excelente médico. Você não precisa estudar empresas, ter um portfólio balanceado, você não precisa. E você, assim, o que acontece? Você acaba o quê? Confiando num especialista, que é, sei lá, algum de um banco de investimento, que vai falar, coloque o seu dinheiro. E aí tem propaganda, né, com o Luciano Huck, fala, eu coloco o meu dinheiro nisso e eu estou salvo. Mas, na verdade, aquele dinheiro que está sendo investido num portfólio balanceado, duas uma, ou ele está financiando o governo através de título, que a gente vê que esse ano foi um desastre para qualquer um que investiu em título governamental. O aumento dos juros está sendo assim. Ontem mesmo, a taxa teve um sell-off, não sei se você viu, dos bondes do Reino Unido, foi um desastre econômico enorme. Ou você está investido em empresas, você ou financia o governo, ou você assume riscos em uma empresa que você não conhece. Você não vai ler um balanço de 100 empresas. Então, estão todos ali, você gera uma disseminação de risco completa na sociedade, porque se uma empresa fale, a poupança das pessoas vai para o quiabo, e aí o governo ele tem que injetar liquidez, imprimir mais dinheiro e começa a diluir as pessoas. Então, ele é um sistema completamente disfuncional, porque não existe mais esse conceito de poupança na sociedade. E o Bitcoin resolve isso. Se você vai lá, acumula os frutos do seu trabalho, coloca uma moeda forte e inconfiscável, você não precisa se preocupar com risco sistêmico, você não é investidor, você não financia o governo, você está ali, tem uma rede segura, é protegida por milhares de computadores e milhares de nodes no mundo, e você fica com a consciência tranquila, porque você não quer assumir esse risco, você quer tocar a sua vida. Se você é engenheiro, faça um prédio bom, ou uma ponte, sabe? E aí você tem todos os benefícios da divisão de trabalho. Se você vai na Riqueza das Nações, do Adam Smith, você só consegue essa divisão de trabalho boa se você tem uma moeda forte. Se você tira uma moeda forte do capitalismo, do livre mercado, você perde completamente o balanço fino que existe de risco que as pessoas querem assumir. Então, por isso que a gente tem esse sistema bizarro hoje em dia, que ele é, assim, um sistema completamente frágil, que cria bolhas, e em que as pessoas, assim, olha as pessoas do Líbano agora, não conseguem nem sacar seu próprio dinheiro. Então, o Bitcoin vai resolver esse problema, vai restaurar o conceito de poupança e vai trazer, assim, mais segurança para as pessoas. Bom, ainda mais ou menos nesse tema, que eu separei um pouco chamando de como estruturar um portfólio baseado em Bitcoin, você tweetou no dia 28 de setembro de 2021. Qual o preço mais caro que eu já paguei pelos meus satoshis? No dia que o Bitcoin custava 345 mil reais, o maior preço histórico. Por que eu paguei o maior preço histórico? Porque eu compro todo dia independente do preço. Daí, em agosto de 2021, você também publicou: uma vez calculei mal o meu fluxo de caixa aqui e tive que vender alguns satoshis. Foi horrível. E assim, primeiro eu digo que eu às vezes calculo errado o meu fluxo de caixa e preciso vender alguns satoshis e é horrível mesmo. Aí, o terceiro tweet dessa sequência, que é de maio de 2021. Comprar aos poucos para pegar um preço médio, mas fazer o hodl, igual a nunca ter que se preocupar com o preço do Bitcoin. É simples. Então, a pergunta aqui no fundo é: estou entendendo que a sua estratégia para estruturar o seu portfólio em Bitcoin é o DCA, certo? Compras recorrentes, joga na carteira fria e esquece. Eu acho assim, eu sou avesso ao risco, eu não gosto de especular, mas ao mesmo tempo o Bitcoin ele é muito volátil. Então, como a gente lida, né, com essa questão? Existem técnicas de você ver o preço médio, tem o Maier múltiplo, tem análise on-chain. Eu acho assim, que eu gosto do DCA, das compras recorrentes, porque ela neutraliza a volatilidade, eu consigo pensar, eu consigo fazer outras coisas da vida, eu não preciso ficar olhando para gráfico. Eu acho que esse análise on-chain tem coisas interessantes, você vê quantos endereços foram criados, qual a maioria está com o Bitcoin, isso é legal. Mas ela não diz muito sobre o futuro, né? Então, ela é uma questão mais de especialização. O que eu quero gastar o meu tempo? Porque outra coisa escassa além do Bitcoin é seu tempo vital.
e como eu não quero me preocupar com o preço, então a única forma que eu encontrei de neutralizar essa questão do preço é a compra recorrente e guardar no longo prazo, porque aí não tem. Eu vejo muita gente perdendo dinheiro e perdendo sono, sabe? Paz de espíritos, com o Bitcoin, porque foca muito no preço. Assim, parentes, conhecidos, sempre, assim, quando a pessoa não está interessada muito no Bitcoin, ela fala mais do preço, né? Ela está mais preocupada com o preço. Eu acho que é uma variável importante, mas eu acho que você não consegue ter uma visão boa de preço se você não considerar 4 anos do Bitcoin. E, então, eu não quero ser. Tem muito ruído, né? Quando você tenta alocar mais em certa quantidade, ou fala, não, tá barato, tá caro. Então, comprando todo dia, quem está comprando agora está comprando bem, quem comprou na alta, se está fazendo uma compra recorrente, se você pensa em 4, 5 anos ou décadas, não vai fazer diferença. Concordo inteiramente, também é a minha estratégia, perfeito. Falando agora sobre estágios de adoção de um bem monetário. Você tweetou no 1º de dezembro de 2020. O Bitcoin não está maduro o suficiente para ser uma reserva de valor. O Bitcoin, em sua fase atual, funciona como um absorvente de valor, sugando toda a energia monetária do mundo. E aí eu te pergunto, como você vê esse processo de adoção do valor do mundo daqui para frente? Assim, a minha especulação é que o, o Bitcoin ele vai absorvendo tudo o que é usado como reserva de valor hoje em dia. Empresas, né? Ações que não deveriam ser usados como reserva de valor, mas são. Então, as pessoas querem, elas viram investidoras na bolsa, porque acredito que aquilo paga acima da inflação. Inflação, segundo índices, né? Ou assim, aumento de preços e não inflação, aumento da base M2. Elas investem em dívida do governo, dívidas soberanas, elas investem em imóveis, ou investem em metais preciosos, ou joias. Então, o Bitcoin ele vai, assim, à medida que as pessoas estudam e vão se sentindo seguras, elas vão percebendo que o Bitcoin ela funciona melhor como uma poupança e uma reserva de valor e ela vai começando a absorver todos esses outros bens que foram monetizados quando eles não deveriam ter sido monetizados. Quando eu digo monetizados, eles são utilizados como reserva de valor quando não deveriam ser utilizados. Uma casa, se tivesse uma boa moeda, uma moeda forte no Brasil, se fosse um padrão ouro, as pessoas não usam imóveis como reserva de valor. Quem vai ganhando dinheiro no Brasil vai comprando imóvel, 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 que traz custos enormes, ele encarece o preço dos imóveis, então o Bitcoin ele vai absorvendo essas outras reservas. Vamos ver o que vai acontecer com o mercado de títulos agora, e o mercado acionário. Então, a volatilidade que a gente vai vendo é justamente essa monetização do Bitcoin e a desmonetização desses outros bens. Então, eles vão ficando mais baratos em satoshis ao longo do tempo, porque vai havendo, as pessoas auto-interessadas vão ver que o Bitcoin funciona muito melhor como reserva de valor do que esses outros bens que estavam erroneamente, só por uma questão da disfuncionalidade da moeda estatal, estavam sendo utilizados como reserva de valor. Boa, perfeito. Agora, num outro tema que eu acho muito importante, é um desses temas que só quando você começa a entender mais o Bitcoin ele começa a fazer sentido, que é sobre quem foi Satoshi. E daí você publicou em julho desse ano que pouco importa as intenções pessoais de Satoshi quando ele criou o Bitcoin. O que importa são as regras que ele desenhou, como ele as desenhou e os incentivos que elas geraram. E eu acho esse conceito Uhum. muito importante, que é qual? É que, no fundo, é desimportante você saber quem foi Satoshi, sabe? É irrelevante, assim. É uma preocupação que todos os normies perguntam, puta, será que Satoshi existe? Será que ele vai voltar? Será, sabe, quem foi Satoshi? E no fundo, assim, o importante são os incentivos que ele estruturou. Mesmo se ele voltasse agora, eu acho que, fora poder mexer as moedas dele, mas fora isso, assim, ele seria só mais um, e os incentivos já estão tão bem desenhados que, no fundo, no meu ponto de vista, quem foi Satoshi é uma pergunta que é desimportante no final das contas.
Eu concordo. Porque, assim, o que importam são as regras, né? São as regras, não a intenção. Isso a gente vê também no debate sobre as regras jurídicas. Muita gente tenta interpretar com base na intenção do legislador. Qual foi a intenção do legislador? E essa é uma forma equivocada de pensar o próprio sistema jurídico, porque aquilo vai entrar no, as pessoas vão interpretar de outra forma, os juízes vão interpretar de outra forma, então, como, como, como as regras entram no sistema, as regras jurídicas vão se comunicar com outras regras jurídicas, então você tem que ver como se fosse um sistema fechado. O Bitcoin é a mesma coisa, fazer uma psicografia de o que o Satoshi queria quando escreveu aquilo, eu acho uma maneira errada de pensar, de interpretar o white paper, interpretar o próprio Bitcoin, porque o, ele, ele não é mais o que faz o Bitcoin são as regras e os incentivos que ele criou. Não foi uma intenção do pessoal. Ele às vezes eu não sei o que ele queria. Ele não queria ser famoso, ele queria enriquecer. Ele não importa que ele queria. O que importa foi o que ele desenhou. E, e ele foi assim ostracizado da sociedade, da comunidade. Ele não existe mais. E então, assim, quanto mais fica um mistério, né? As pessoas gostam de mistério, mas se perguntar quem criou o Bitcoin é mesma relevância de perguntar quem criou o fogo, quem criou a arma de fogo, quem criou as tecnologias que nós usamos. Não tem nenhuma importância de saber quem criou o fogo, quem criou a lâmpada, porque elas funcionam, né? Independentemente de quem as criou. Sem dúvida. Tipo, no fundo isso conecta muito bem com o próximo tópico, que é assim, a importância das coisas no mundo físico. E agora falando sobre prova de trabalho em específico, em outubro, 1º de outubro de 2021 você publicou: para qualquer mortal, ganhar dinheiro requer prova de trabalho. Nada mais natural que para produzir o próprio dinheiro, executar uma prova de trabalho também seja necessário. E no dia 15 de janeiro desse ano você também tuitou que tudo que é valioso exige algum tipo de prova de trabalho. E daí eu pergunto, quer dizer, eu comento em cima que, puta, esse conceito de prova de trabalho, que você começa entendendo que está só aplicado ao Bitcoin, depois você vai vendo em todos os lugares a seu redor e, pelo menos para mim, ele foi sendo entranhado quase como um conceito filosófico, ético, moral, sabe? Um código de conduta, assim. E no fundo eu Uhum, sinto ele muito como um resgate ao que queriam falar da meritocracia, mas que a meritocracia foi totalmente corrompida no debate político polarizado atual. E eu queria saber se, uhum. como você viveu esse processo de entranhar prova de trabalho no seu dia a dia? Você também sentiu essa mudança como um conceito que começa só uma coisa para impedir spam no e-mail, depois vira o processo de validação de uma moedinha mágica da internet, e de repente é um conceito ético, moral, filosófico que você traz para o dia a dia em todas as suas ações. Isso aconteceu contigo também? Aconteceu, eu concordo com você, Leta, porque incorporar o conceito de prova de trabalho na vida é algo que muda, assim, sua forma de lidar com o mundo e lidar com o que você valoriza ou não, né? Porque ele enraiza as coisas, né? Ele dá um fundamento. Se, porque o que não respeita a prova de trabalho não respeita uma premissa de que não é possível gerar algo a partir de nada, né? O grande ilusão da moeda fiat é que você cria algo do nada. Então você viola uma regra lógica, uma regra moral até de você não se aproveitar. Se você diz que cria algo a partir de nada, você viola ou você está cometendo uma fraude, ou é uma forma de mentira, né? De você mentir para os outros e para si mesmo. Porque a tecnologia dá esse tipo de ilusão, porque a tecnologia é uma forma de você conseguir mais com menos.
Então, todo progresso tecnológico, a eficiência, você consegue. Não é que você não cria algo a partir de nada, mas você consegue analisar a realidade das coisas e consegue tornar aquilo mais eficiente, diminuindo os custos, porque estava vazando, aquilo não estava muito bem encaixado, ou a energia não foi bem canalizada. Mas se você incorpora a prova de trabalho na sua vida, você incorpora também um princípio de respeito à natureza, né, de leis naturais. Então, isso acaba te conecta com uma filosofia mais antiga, uma filosofia histórica, de você buscar sempre o fundamento naquilo. A única questão da meritocracia que eu acho curiosa, que a gente não pode. O mercado, eu não sei se eu não diria que o mercado ele é meritocrático, no sentido de que existe uma ordem moral e só os bons, quem tem algum mérito vai prosperar. Existe um elemento de aleatoriedade nisso, então tem muito da sorte, né? Então, a sorte, ela coloca um elemento de que você não consegue muito prever. Mesmo um empresário muito bom, esforçado, que tem algum tipo de prova de trabalho e vocacionado, ele pode falhar, porque o mercado não estava bem, não estava bom, ou as pessoas não entenderam o produto dele. Então, ou ele teve um azar na vida, sabe? Atravessou a esquina, foi atropelado. Então, não sei, existe um elemento meio caótico que eu não consigo dizer que existe uma meritocracia geral, mas para o sistema monetário, o Bitcoin, como usa a prova de trabalho, ele e os mineradores, assim, para você criar uma unidade de Bitcoin, você tem que despender de uma certa de energia, ele gera um tipo de meritocracia possível, assim, que no sistema monetário. Então, eu sei que é um dinheiro mais honesto, porque ele não cria algo a partir do nada, ele não usa força para impor um papel que não vale nada, que aquelas unidades foram criadas e eu sei que aquilo houve um dispêndio de energia por trás, assim como existia uma prova de trabalho na mineração de metais preciosos, do ouro e da prata. Então, isso enraiza mesmo a nossa visão de mundo e faz a gente ficar mais alerta, né? De como quando alguém ou alguma instituição ou alguma associação política e humana tenta violar a prova de trabalho que é como se fosse uma lei da natureza, né? Não existe a forma como nós entendemos a physis, a natureza, ela 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 está enraizada na lei da prova de trabalho e ela é uma outra forma de descrever um fenômeno antigo, né? De você não poder violar uma lei natural. Perfeito. Então, pegando esse gancho que é um conceito meio ético, moral, filosófico, um tema que todo mundo fala é aquela questão se o Bitcoin é uma religião. E aí eu vou ler um tweet seu de março de 2021 que se o Bitcoin é uma religião, eu quero pelo menos imunidade tributária. Primeiro, 100% de acordo, mas assim, pergunta sobre esse tema. Para você, faz sentido esse pensamento, o Bitcoin como uma seita, como uma nova religião? Tipo, daqui a 100 anos o pessoal vai ter realmente estabelecido uma nova religião que tenha ritos, por exemplo, passar suas chaves para os seus filhos, que tenha mitos como quem foi Satoshi, sabe? Não vai ter uma deidade, talvez, não sei se vão criar, sabe? Não tem um teísmo ainda. Mas, ou seja, Uhum. como você interpreta esse fenômeno cultural que está emergindo agora chamado Bitcoin e os bitcoinheiros? É uma pergunta interessante, porque assim, em relação à religião, existem pessoas, o Bitcoin, ele atrai cristãos e ele atrai ateus, né? Aquele Nutt, que escreveu Tudo Dividido por 21 Milhões, ele é um ateu fervoroso, né? E existem cristãos como Jimmy Song, que fazem, ou outros autores que escreveram aquele Thank God for Bitcoin, que vê passagens bíblicas em relação ao Bitcoin. Então, se ele for uma religião, ele é uma religião sui generis. Tudo depende assim, do que você entende por religião.
mas ele tem características que se assemelham muito aos fenômenos religiosos. Ele tem um mito fundador, ele tem uma concepção imaculada, como se diz, ele gera rituais, né? A gente tem o Pizza Day, temos rituais para criação de chaves privadas. Isso não é muito ritualizado na comunidade, mas pode virar um ritual familiar, como você diz, que é algo valioso. O próprio Michael Saylor, ele faz uma analogia entre o Bitcoin e a religião, de que você tinha que pagar o dízimo. Então, o que você paga para as mineradoras seria um tipo de dízimo para aquilo para a chama se manter acesa. Então, eu acho que tem paralelos super interessantes entre o Bitcoin como uma religião secular ou uma religião da tecnologia. E, assim, se nós pensarmos do ponto de vista antropológico, ele tem um mito de origem, ele tem também uma, ele tem também um conflito, né? Ele tem os pecadores, né? O pecado do Bitcoin é você criar unidades monetárias sem prova de trabalho, esse é o grande pecado que ele tenta combater. Ele tem os dissidentes, né? Ele tem o Bitcoin Judas, né? Tem o pessoal do Bitcoin Cash. Então ele é muito parecido com outras religiões, sim. Eu acho que faz sentido essa essa comparação. E até o Baladi, que lançou aquele livro, como que se chama? The Network State, ele fala muito sobre maximalismo, como se fosse um tipo de doutrina, né? Como se a gente tivesse, os bitcoiners tivessem uma doutrina e que pode ser, sim, formar um movimento ideológico. Então, só que, ao mesmo tempo, o Bitcoin, ele é a moeda do inimigo, né? Também. Então, ele está aberto a novos fiéis, assim, para quem quiser utilizar. Então, a gente tem que ver como ele vai se desenvolver. Ele cria, assim, quais seriam as igrejas do Bitcoin? A reza do Bitcoin é você rodar seu próprio nó, é uma questão nova, assim, vai ser uma religião diferente de todas as religiões que já existiram, mas que ele tem semelhanças antropológicas com religiões que nasceram, ele tem seus apóstolos, né, tem os intelectuais por trás do Bitcoin, então ele tem muita semelhança. Tem até o seu Judas, né? Pensa no Roger Ver. É, eu falei do Judas, do Roger Ver, pessoal do Bitcoin Cash, então ele tem seus traidores. Qual que seria o céu, né? O céu bitcoinheiro seria a hiperbitcoinização, né? Seria um padrão Bitcoin que é redimir o mundo do pecado da moeda estatal. Tem muito paralelo interessante para se fazer. E a nossa meca virou Elzonte, né? Bitcoin Beach. Tem que ir lá, né? Anualmente tem que ir lá rezar. Rezar e dar uma surfada, tem altas ondas lá também. Bom, agora num tema que é um pouco menos elevado do que Bitcoin como religião, que são os FUDs. Em março desse ano, você publicou O Mundo Pegando Fogo e o Bitcoin Continua Gerando Blocos, a cada 10 minutos aproximadamente, como um psicopata. Aí em agosto de 2021 você publicou: Precisamos avisar os Faria Limers que para entender o Bitcoin é necessário um conhecimento básico de frações. Eu acho que é a época que aquele cara da XP fez comentários inteligentíssimos sobre pizza. Sim. E aí, em novembro do ano passado também, você publicou, entre aspas, acabei de ouvir falar do Bitcoin e vou provar para o mundo que eu não sei matemática básica. E aí eu queria puxar o tema FUDs como um todo, pensando nesses FUDs tão imbecis e que mesmo assim colam e atrapalham pessoas. É assim, primeiro, qual é o FUD mais tolo que você já ouviu sobre o Bitcoin? E também complementando, e o mais perigoso, assim, qual você acha que é o FUD que vai mais retardar a adoção, assim, e selecionar pessoas?
Cara, o mais bobo é esse da escassez, porque ele pode ser fracionado em satoshis, ele não seria escasso. Isso daí, assim, revela muito de quem fala, porque, nossa, é coisa, é assim, é muito, assim, Tipo, não sei. átomos não são escassos na sua fatia de pizza. Nossa, cara, assim, revela uma ignorância tão grande. E é aquilo que eu falei, a pessoa acabou de saber o que é Bitcoin e fala, encontrei algo que vai destruir o Bitcoin. Na verdade, ele não é escasso, sabe? Assim, é tão ridículo. E eu vi esses dias alguém postando em inglês e eu achei ótimo, falou que a gente tem que cunhar o termo fudista, tipo como tinha o, Os ludistas, né? o, os ludistas, a gente tem os fudistas, que são essas pessoas que espalham FUD mesmo, que eu acho bom. Vou começar a chamar esse pessoal de fudista, que é muito bom. É, esse da escassez, porque ele é divisível, eu acho mais tolo. Mas o mais perigoso é que vai gerar mudanças climáticas, porque essa pauta da agenda climática, a pauta verde, né? Ela é que mais pegou no inconsciente coletivo e do mundo que nós vivemos, né? Porque eu acho que a imagem, né, ou o pensamento de que o mundo está acabando é algo, a visão apocalíptica do mundo é algo um constante na história da humanidade, né? Você vê várias religiões têm seu mito de fim de mundo, né? Os tupis tinham o mito do fim do mundo, os cristãos têm o mito do fim do mundo, então é algo muito forte na natureza humana, né? Os mitos de geração e destruição do homem ou da terra. Então, os apocalípticos hoje, né, a religião secular anti-humanista da verde, da menina Greta, do Fórum Econômico Mundial, da ONU, ele ganhou uma atração muito grande porque se conectou com esse mito de extinção da Terra no ser humano. E se eles conseguirem fazer colar o Bitcoin nisso, pode haver, assim, eles podem retardar um pouco o processo, né, e podem dificultar um pouco a adoção. Eu acho que eles vão tentar colocar algum tipo de imposto na transação do Bitcoin, ou vão tentar colocar sua própria shitcoin eficiente e green no lugar, e vão tentar. Essa narrativa é que eu acho mais, assim, se alguém acredita nessa narrativa e não compra Bitcoin, pior para a pessoa, né, que foi enganada. E culpa dela ser enganada e não pesquisar, porque faça a sua própria pesquisa, sabe? Mas o consórcio político corporativo em torno do ESG, da BlackRock, eu acho que eles vão entrar num consenso de que o Bitcoin vai causar um grande prejuízo à humanidade e vai causar um certo tipo de apocalipse por causa do seu consumo energético. Então, esse é o que eu acho mais assim perigoso no sentido de vai ser usado por pessoas poderosas contra o Bitcoin. Eu não poderia concordar mais, cara. Tipo, tanto sobre o mais tolo quanto o mais perigoso, assim. Querendo ou não, eu comecei o Explica Bitcoin, foi na época daqueles FUDs do Elon Musk, assim, sabe? A Tesla Uhum, vai deixar de aceitar Bitcoin porque o Bitcoin uhum, não é sustentável. Primeiros artigos que eu traduzi foram artigos do Nick Carter sobre isso, sobre a questão uhum, energética. Foi um tema que eu sempre me interessou, comecei a estudar, até um ano e pouco depois arrumar um emprego numa mineradora, justamente por me interessar uhum, bastante por esse tema e por ver como esse tema é mal compreendido pelas pessoas. Então, assim, concordo uhum. inteiramente com essa visão. É. E é engraçado que, assim, no fundo, mesmo quem acredita nessa visão, o Bitcoin é a salvação, porque o Bitcoin consegue reduzir a emissão de metano, o Bitcoin consegue, sabe, proteger a rede elétrica, assim. Então, mesmo do Uhum, ponto de vista ESG, no fundo, o uhum. ESG pode ser usado como um cavalo de Troia para bitcoinização, tá ligado? Tipo, você quer reduzir a É. emissão de metano no mundo? Beleza, vamos minerar Bitcoin com o metano dos lixões, vamos minerar Bitcoin com o esterco das vacas, vamos minerar Bitcoin com o resto da indústria do açúcar, sabe? O bagaço de cana, etc. Então, mesmo nesse FUD, a lógica ainda estaria ao nosso favor se o mundo e se esses Uhum. caras fossem lógicos. E aí a questão é Se eles entender. estivessem bem intencionados. Exato, exato. E aí é isso, tipo, quanto a gente.
Porque é isso, com certeza os mandatários não estão, mas muitas das pessoas que acreditaram nessa narrativa são sim bem intencionadas e manipuláveis. Mas talvez elas compraram tanto a ideia que a gente consiga sim usar essa ideia para convencer elas a favor do Bitcoin. Tipo, é um movimento que, sei lá, com certeza tem um pessoal mais idealista, mais kantiano, assim, por exemplo, Marty Bent, que fala que não, a gente não pode abrir mão em nenhum momento do nosso discurso, porque no fundo eles não se importam com isso, então se a gente tentar se adequar ao discurso deles, a gente está só baixando a guarda. É uma visão totalmente válida. Daí tem a visão do Michael Saylor e de outras pessoas que é, pô, se tem um discurso que a gente pode se apropriar a nosso favor e usar como cavalo de Troia, por que não? E isso, É, inclusive... eu sou mais, eu Desculpa, sou mais a diga. visão do Marty Bent. Eu prefiro a primeira postura, mais purista, assim, de não entrar, não usar a linguagem do inimigo, de você, se você vem com essa pauta ESG, eu acho que ela é errada desde o começo. Por mais que isso atrase um pouco a adoção de empresas, que bom, sabe, vai trazer mais gente, sabe, que realmente entende o Bitcoin, realmente entende o mundo para o Bitcoin, vai afastar aquelas pessoas equivocadas. Eu sou mais da primeira posição, que você escreveu como kantiana. Ó, como pessoa física, eu concordo com você. Como alguém que está numa mineradora, assim, a quantidade de dinheiro que você consegue captar tem relação com as narrativas que você consegue se encaixar e colocar nos pitches de venda, Uhum, porque o dinheiro está em pools de capital e que essas pessoas controlam. Então, assim, uhum, como pessoa física, eu concordo inteiramente. Como pessoa jurídica, eu vejo sim que é muito válido, porque, no fundo, qualquer dinheiro que quiserem dar para a gente expandir a mineração é um dinheiro que está sendo bem uhum, utilizado. Está sendo uhum, convertido em liberdade, está sendo convertido em resiliência e robustez para a rede. Então, eu acho algo que é positivo. Mas enfim, uhum, esse tema da energia, no fundo, linka muito bem com o próximo, que é falar da antifragilidade do Bitcoin. E aí você publicou em agosto de 2021 que o Bitcoin é como a hidra de Lerna. Cortam uma cabeça, nascem duas. E aí a pergunta é, quando você percebeu essa característica de antifragilidade do Bitcoin nele, assim? Porque assim, uma coisa é você ler a respeito e entender intelectualmente que isso faz sentido. Outra coisa é quando você já comprou Bitcoin, você já está alocado com seu capital, e aí você vê um ataque, e aí você vê o ecossistema se reorganizar e transformar esse ataque numa nova força. E aí eu tô te perguntando assim, o que te fez enxergar isso no Bitcoin? eu acredito que foi depois da Guerra dos Blocos, né? Porque você viu que eu acredito que foi o ataque mais bem feito contra o Bitcoin na sua história, né? Foi quase uma guerra civil. E, e o Bitcoin ele ficou bem mais forte depois disso. Inclusive, tem até programadores daquela época que dizem que antes das Fork Wars, eles não se sentiam seguros em botar muito capital no Bitcoin. Então, e como foi um ataque muito violento, o Bitcoin sobreviveu muito bem a ele multiplicou, ele ficou muito mais forte depois que foram, assim, que houve o fork na rede. Então, foi depois de entender, eu li o livro dos Block Wars, né, Block Size Wars, e entendendo, assim, a magnitude que foi esse ataque, né, foi um consenso enorme, né, do que se chama de ecossistema, é muito grande. Todas as exchanges, todos os fundos investidos no Bitcoin estavam a favor do aumento do bloco, e o usuário ganhou, né? Então, ele foi assim, foi uma prova viva de que o Bitcoin saiu muito mais forte de um ataque poderosíssimo contra ele. Então foi depois de compreender o significado das fork wars. Boa. Eu que sou mais recente, para mim foi quando em 2021 eles tentaram colocar, eu não lembro que lei, se foi no Congresso ou no Senado americano, eles tentaram colocar, sei lá no cantinho escondido uma coisa que é atacar o ecossistema do Bitcoin. Agora eu não lembro os detalhes Uhum, técnicos, mas isso fez uhum, republicanos e democratas se unirem e criar um puta lobby a favor do Bitcoin. Eu olhei uhum. assim e pensei, caramba, de fato o É, Bitcoin não vai ser banido. Se os caras não conseguem nem passar um trecho de lei num cantinho de uma coisa de,
sei lá quantos bilhões de dólares, e isso atrasa essa emissão de sei lá quantos bilhões de dólares por conta do Bitcoin, pô, eles não têm mais tanto Uhum. poder assim. E, inclusive, É. E esse... eu, Diga, desculpa. não, só complementando, assim, o ano passado, o maior ataque foi a expulsão dos mineradores na China. E olha onde está a hash rate agora, Sim, sabe? sim. Então, assim, foi reorganizada uma indústria inteira de mineradores da China, se espalhou pelo mundo e o Bitcoin já está no all-time high da hash rate, sabe? Em menos de deu o quê? Eles foram expulsos, acredito, em junho de 2021, deu um pouco mais que um ano, e a hash rate já está acima, bem acima. Então, esse foi outro, assim, pensando no ano passado, dos ataques do ano passado, a expulsão dos mineradores na China foi enorme e foi assim, deixou o Bitcoin mais poderoso. E tem uma segunda componente aí que você não citou e que eu acho interessante citar, é que assim, a China talvez seja o país mais autoritário da história, tipo, usando inteligência Uhum. artificial, etc, etc, para o totalitarismo, controle de crédito social, todos esses negócios que a gente sabe. Eles estão tentando banir hardware, não é software, é hardware, ou seja, uma coisa que é palpável, você consegue pegar e confiscar. Hoje em dia, não sei se você sabe, mas depois do banimento e etc., a taxa de minerador na China foi a zero. Todas as máquinas foram desligadas. Hoje em dia, na rede, mais de 20% da hash rate está na China. Apesar dele ter sido banido, a mineração Uhum. e o hardware ainda tem 20% da rede que está lá. E eles não conseguiram Uhum. banir. Os incentivos são muito fortes, né? Muito Exato, fortes. exatamente. Bom, agora falando de bancos centrais e intervencionismo barra comunismo. Em jane... Leta, Diga. a gente podemos gravar um terceiro? Podemos, eu tô Um terceiro. tipo no finalzinho da pauta, mas se quiser a gente grava mais um. É, Ah, eu tô na página 13 de 15. Eu não sei o quanto vamos isso é gravar final. mais um. Vamos gravar mais um Vamos então. gravar mais um. Tá. É que eu preciso ver já. Não, beleza, beleza. Bom, mas aí eu vou então criar mais pauta pra ter mais coisa pra falar e roubar mais tempo de Tá, você, beleza? beleza. Bom, cara, então, só para agradecer essa participação no segundo episódio da série sobre as pílulas laranja, cara, aquele abraço e até a próxima e obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço, Leta. É o que eu falei, assim, é raro a gente encontrar alguém que a gente podia conversar indefinidamente, mas a gente vai gravar o próximo episódio, sim, com certeza. É raro, mas no meio do Bitcoin é menos raro. É. Bom, Ainda bem. ainda bem, ainda bem. Bom, abraço, cara, então, até a próxima. Abração.